Então estamos no versículo 17 até o versículo 21, e eu gostaria de fazer essa leitura com a igreja, comigo, fazendo em uníssono a leitura desses versículos. Então leamos. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, serve-me que Cristo morreu em vão. Nós temos visto até esse momento, irmãos, que Paulo defendeu o Evangelho e defendeu o seu ministério, o seu chamado como pregador do Evangelho. E ele fez isso porque os judaizantes estavam trazendo mentira para dentro da igreja. Estavam contaminando os novos convertidos, falando que eles também precisavam guardar a lei, além de crer em Jesus. Eles já haviam aprendido por Paulo, através do apóstolo, que recebeu de Jesus a mensagem pura e cristalina do Evangelho, e Paulo fielmente pregou. Eles creram, só que agora, contaminados pelos judaizantes, eles estavam balanceando, estavam ali sem ter firmeza. E Paulo, sabendo disso, escreve essa carta com muita firmeza, falando para eles que eles deveriam não voltar ao passado, não voltar aos rudimentos da lei. Então, nesse primeiro e segundo capítulo, Paulo defende. Ele começa defendendo contra as acusações daqueles judaizantes. Porque eles falaram, o evangelho de Paulo é um evangelho fraco, é um evangelho simples, é um evangelho aguado, fácil para vocês obedecerem, porque não tem compromisso de guardar, de obediência das leis que o próprio Moisés trouxe para nós. E falou, e esse Paulo provavelmente não é um apóstolo de verdade. Né? Quem é ele para começar igrejas, para começar trabalhos e pregar essa mensagem? Então Paulo, provando de todas as maneiras, de que de fato a mensagem dele é genuína e de fato ele é genuinamente chamado por Deus para tal. Então, no versículos 1 a 10 do capítulo 1, Paulo defende o Evangelho e fala que a essência do Evangelho foi o fato de Jesus, e só ele, pagar o preço que nós não conseguimos pagar. O versículo 4 diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Como esse cântico que foi cantado, como uma flor murcha no jardim, né? Jesus foi esmagado por causa do meu pecado, irmãos. Jesus foi esmiuçado, né? O sangue dele foi vertido por minha e por sua culpa. Então o Evangelho é defendido e Paulo centraliza o Evangelho na pessoa e na obra de Jesus, como lemos aqui. E aí Paulo também, ele defende a sua autoridade no capítulo 1 ainda, e ele fala que ele recebeu o Evangelho, a salvação e o chamado da mensagem direto de Cristo. Versículo 12 diz assim, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aqueles judaizantes estavam falando também que Paulo não era apóstolo, porque ele não teve contato com os outros apóstolos. E Paulo, depois de um tempo, ele foi para Jerusalém encontrar, mas não de imediato. Ele foi depois, e lá em Jerusalém encontrou com os apóstolos, com as colunas, né, conhecido como as colunas. Versículo 9 diz, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, por que Paulo investe tanto tempo defendendo o seu chamado? Porque se ficar em jogo o chamado dele, a mensagem dele também não vai ser ouvida. Então, Paulo defendeu e provou que Deus carimbou, aprovou, chamou ele para o ministério para entregar a mensagem do Evangelho. E Paulo também
aprova o seu apostolado pelo fato de que ele também, um apóstolo, corrigiu um outro apóstolo, provando que os apóstolos não são perfeitos. E eles são bons, ótimos exemplos na medida que eles seguem a Jesus. Quando eles erram, não é para ser seguido. Paulo falou em outros lugares, em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, justamente para as pessoas copiarem ele do jeito que ele copiava Jesus. Mas quando ele não copiasse Jesus, dá para entender que não era para ser copiado. Então Pedro, o grande apóstolo, foi corrigido pelo próprio apóstolo Paulo, porque Pedro fez algo errado. E nós falamos sobre isso no domingo passado. Paulo viu que Pedro era digno de repreensão. Gálatas 2,11 diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque Pedro já havia aprendido que não há judeu e gentil, não há separação étnica mais em Cristo. Somos um corpo. E Pedro já viu isso na visão de Cornélio, nos alimentos, vindo na cesta ou no lençol, que ele deveria matar e comer, simbolizando que Deus tornou puro o povo que eles consideravam impuros, e trazendo no mesmo corpo, na família, na igreja. Então Pedro aprendeu direto de Deus essa mensagem, mas por algum motivo, quando Pedro estava lá em Antioquia comendo com os gentios, ele viu um grupo de judeus chegando, ele mudou. O seu comportamento foi diferente. Por medo de ser mal visto, de ser mal compreendido por parte dos outros judeus, ele foi se afastando, foi ignorando aqueles irmãos gentios. E Paulo viu e corrigiu firmemente, porque a atitude dele foi tão errada que influenciou inclusive um outro servo de Deus, Barnabé. E Pedro não ficou bravo ou com inimizade com Paulo, porque falamos no texto que mais para frente Pedro sempre admirou Paulo, né, e considerava Paulo como apóstolo. Então Deus usou um para afiar a vida do outro, para abençoar a vida do outro, derrubando por terra também a ideia de idolatrar líderes humanos, mesmo que sejam apóstolos, eles não estão acima da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus tem que ser guardada fielmente, irmãos. E os apóstolos não são mais do que a palavra, são mais do que o Deus que decretou, que chamou, que deu o evangelho. Então Paulo e Pedro são igualmente apóstolos. E hoje estamos aqui no finalzinho nesses versículos e vamos falar um pouquinho mais, porque Paulo continua nesse mesmo assunto de que ele corrigiu Pedro, falando aqui: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, se Paulo, que foi justificado em Cristo, e Pedro igualmente, e os outros apóstolos foram justificados em Cristo, se eles fossem achados em pecado por estarem comendo junto com pecadores, comendo junto com gentios, né? Que era como os judeus viam os gentios como impuros, se Paulo e Pedro estavam desobedecendo a Deus por terem esse relacionamento com seus irmãos estrangeiros ali, eles estariam então sendo acusados de pecado e tornando o próprio Cristo alguém errado. Por que eles estão falando isso, irmãos? Estava em jogo ali, irmãos. O fato deles comerem com irmãos estrangeiros denunciava ou mostrava se eles de fato entenderam a mensagem do Evangelho. Porque Jesus Cristo já havia ensinado isso, já havia mostrado e dado exemplo de que o relacionamento com as pessoas que Jesus Cristo já havia tornado puros diante de Deus era algo para ser feito e não era para ser evitado. Jesus Cristo tinha ensinado isso, esse princípio de contaminação vindo do coração e não vindo do alimento. Alguém que está com os versículos de Marcos 7,18, por favor, faça a leitura. Foram distribuídos os versículos, né? Então eu só vou falar a referência, e aí quem tiver com o papel, com a referência, só leia em voz alta, por gentileza. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? E o 19, por gentileza, irmão. Porque não entra no seu coração
mas no ventre, que é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. Então Jesus ele vai fundo explicando que a purificação e a contaminação que vem do coração é mais profundo e é mais duradouro, tem mais significado do que a purificação e a contaminação externas. Aqueles homens judeus estavam preocupados com as leis cerimoniais do Velho Testamento, a purificação com certos tipos de carne, de alimentos. E Jesus aqui falou do princípio que a contaminação pior é aquela do coração, né? E que o alimento não interfere o coração, mas o coração interfere o ser completo. Jesus Cristo ensinou esse princípio. E lá em Atos 10, 13 e até o versículo 15 é quando Pedro aprende essa lição. Alguém lê, que está com o versículo aí no papel. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, irmãos, a lição de que o fato deles terem comunhão com os gentios, se isso estava sendo um pecado, se isso era um pecado, né, e eles estavam sendo achados como pecadores, essa implicação era de que Jesus Cristo também era pecador. Era algo muito sério, irmãos, porque eles aprenderam isso do próprio Cristo. Pedro não queria comer e Deus falou para ele: olha, você vai comer. Eu tornei isso puro. Não torna impuro o que eu tornei puro. E aí ele aprende a lição de que os gentios, impuros diante deles, não eram mais impuros, eram irmãos, eram da fé agora. Então Pedro, voltando atrás, era como se ele falasse: Deus, o que o Senhor falou não vale mais. Eu decido o que é melhor, eu decido o que é puro, o que é impuro. Vamos ficar com as leis de Moisés. E aquelas leis foram usadas para objetivos específicos. E Deus, que tem autoridade, falou que não se aplica aos judeus e aos gentios, aqui no caso do corpo de Cristo. Então Paulo condenou Pedro, irmãos, porque ele estava fazendo Cristo um mentiroso. Alguém que disse isso, né? Que disse que o que contamina é o coração e não o alimento. E Paulo, firmemente, ele fala, de acordo com esse argumento aqui: é porventura Cristo ministro do pecado? Se é Cristo que está nos ensinando a fazer isso, é Ele o ministro do pecado? E Paulo fala: de maneira nenhuma. Então Paulo está corrigindo não só Pedro, corrigindo os judaizantes e todo mundo que pensa assim. De maneira nenhuma Deus está errado e Cristo errou nisso. Então, a lição que temos, né, a resposta de Paulo à objeção contra a justificação pela fé, era de que só pela fé a pessoa é salva, é justificada, e não é pelas obras, não é por observar leis cerimoniais, leis de dieta, de alimento, é só pela fé em Cristo e não pela observância da lei. Então Paulo defende falando: olha, até isso que vocês falam que nós quebramos a lei, não é quebra de lei. Cristo que nos ensinou isso, ele não está errado. Somos salvos somente pela fé. O outro sentido que Paulo continua no seu argumento, se os irmãos abrirem lá, versículo 19: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então Paulo falou: qual que é a utilidade da lei agora na minha vida, na sua vida como um cristão? A lei não nos leva para o céu, mas a lei mostra que estamos rumo ao inferno. A lei aponta que somos culpados. Ela foca na minha e na sua culpa, irmãos. Porque se não fosse a lei falando para não fazer isso, não fazer aquilo, você não saberia que você fez errado, certo? Se a lei fala não matarás e você matou, se não houvesse uma acusação ou uma delimitação do que é matar, você não saberia o que você fez de errado, mas porque não é para matar e você matou, você sabe que você é culpado. Mas a lei, ela não pode trazer aquele morto de volta à vida. A lei não pode fazer você que matou um inocente, mas ela pode te mostrar que você é condenado. Então o objetivo da lei é esse, irmãos. E Paulo está falando o quê? Para quê? Qual que é a minha postura diante da lei? Eu estou morto para a lei. A lei mostra que eu estou morto.
mas agora eu estou vivo através de Jesus Cristo. E Paulo fala no versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. E a ideia que Paulo está falando, irmãos, estou crucificado com Cristo, estou morto, porque Cristo morreu pelos meus pecados, e eu estou morto também para a lei. Cristo cumpriu a lei, então com Cristo eu cumpri a lei, eu morri para a lei, eu morri para os meus pecados, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as pessoas nesse mundo, irmãos, vivem como se essa vida fosse tudo. Os anos que temos aqui, que seja 60, 70, 90, 100 anos de vida aqui, aproveitar fazendo o que eu quero, do meu jeito, sendo feliz, nem que tenha que prejudicar outros, porque a vida é isso aqui. Então as pessoas estão vivas, mortas, são zumbis, espiritualmente falando. Pessoas têm aparência boa, um sorriso, esteticamente bonito, parece que estão felizes, mas estão mortos espiritualmente, zumbis andando por aí. E a proposta de Paulo aqui é falar, ao invés de ser pessoas que focam nessa vida, o cristão é aquele que já morreu, não está tentando preservar essa vida em pecado, mas ele falou, eu entrego isso para Deus, eu já morri. Cristo morreu na cruz por mim, eu morri com Ele. Eu não vou valorizar essa vida de prazeres, essa vida de pecado, essa vida de sonhos pessoais e carnais, mas eu morri com Cristo. Os meus sonhos, meus alvos, meus planos estão com Ele, lá na cruz do Calvário. Quando Ele deu a sua vida por mim, eu dei a minha vida com Ele. E Paulo fala, mas eu não fiquei morto, assim como Cristo voltou a viver, eu voltei a viver, eu vivo, mas não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, irmãos, quando alguém está em Cristo, quando alguém aceita Jesus como Salvador, não quer dizer que você vai mudar de personalidade, mudar de voz, mudar de aparência. Você vai ser igualzinho você é. Só que as pessoas vão notar uma diferença substancial, profunda e duradoura na sua vida. Isso se chama conversão, irmãos. A transformação que Deus faz em mim, em você. O jeito que você pensava, os seus valores, suas prioridades, suas decisões são totalmente influenciadas por isso. E quando continua do mesmo jeito, você tem que avaliar se houve conversão de fato. Porque Jesus não é um a mais na nossa bagagem. Ele é o único. Nós morremos para nós, morremos para tudo, para que vivamos em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a minha identidade, ela é caracterizada pela pessoa de Jesus Cristo. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Nós vamos continuar a viver aqui, irmãos. Nós vamos ter necessidades, vamos ter dores, vamos ter anseios. Até na porta da igreja, falando com o irmão Nivaldo, é gostoso falar sobre curiosidades da Bíblia, né? Que Jesus perguntou, no estudo de João capítulo 8, ele falou para as pessoas, alguém me acusa de pecado? Olha que ousadia, irmãos. Ninguém aqui consegue fazer essa pergunta sem ter uma resposta positiva, né? Especialmente alguém que viu você crescendo. Foi isso que o Monivaldo falou, né? Porque a Bíblia relata a história de Jesus até 12 anos, dele no templo, e depois fica um silêncio. Porque Deus não viu como importante para nós sabermos dos entres, né? Até os 12, depois dos 12 até os 30. Não foi necessário sabermos, mas pessoas viram ele crescer, viram ele amadurecer. Será que Jesus nunca sentiu dor, nunca sentiu fome nesse período? Será que Jesus não interagia com pessoas da sua idade quando criança, brincando? A Bíblia fala que Jesus Cristo ele era igual a nós em tudo, menos no pecado. E Jesus fala, alguém me convence de pecado? Alguém tem algum pecado? Vê algum pecado na minha vida? Isso é muito sério, irmãos. Mas Jesus Cristo, ele viveu uma vida maravilhosa, uma vida com as dores, com o sofrimento que nós passamos. Mesmo o pecado de Adão e Eva, que trouxe sofrimento, trouxe tentação para esse mundo, Jesus passou por isso, irmão. Passou por privação, passou por dor, passou por fome. Tudo por causa do pecado que não era dele, por causa do pecado que era meu. Mas quando Cristo vive em você, você ainda vai passar por sofrimento. A vida do cristão não é uma vida de mar de rosas, irmãos. Se é de mar de rosas, é de rosa esmagada, igual Jesus no jardim.
Não é uma rosa bonitinha, cheirosa, em que está tudo perfeito. Irmãos, é sofrimento. Muitas pessoas entram na vida cristã achando que ser cristão é ser próspero, no sentido material. Deus não é contra você ter bens e riquezas. Sabia que Deus não é contra? Aí vem a teologia da libertação falando que ser rico é pecado. Não está na Bíblia isso. Você vem de uma ideologia pecaminosa. Acusar alguém por ter bênçãos materiais. Mas isso não é o objetivo final do homem, irmãos. Se Deus não nos dá bênçãos, como o rei Salomão, mas nos dá privações, como Lázaro, que ficou lá pedindo pão na porta do rico. Mas se você tem Cristo como Salvador, você tem a maior riqueza. Ser cristão não é ser privado do sofrimento. Ser cristão é ter Cristo no sofrimento com você. Aqui fala, Cristo vive em mim, nas boas e nas más horas. Cristo vive em mim, na hora que eu estou sorrindo e para enxugar as minhas lágrimas antes da hora, porque um dia Ele vai enxugar. Mas antes de chegar naquele dia, Ele sabe enxugar as nossas lágrimas, amém, irmãos? Amém. Ele não está esperando para enxugar só lá, Ele faz isso toda hora, irmãos, com você e comigo. Mas lá no final Ele vai enxugar a última vez. Última vez. Mas se Cristo vive em nós, nós vamos viver uma vida, mesmo com sofrimento, mas com propósito, com alegria, tendo a esperança viva de que aqui não é o fim, lá será. E a vida que agora vivo na carne, você e eu vivemos na carne. Esse viver na carne não quer dizer viver do jeito que a carne quer, né? Reclamando, brigando, xingando, se vingando. Mas você vive nas limitações da carne. Eu e você vivemos nessas limitações da carne. Vai ter dia que você vai acordar meio triste. Dependendo da estação, né? Se tiver frio, calor. Dependendo dos hormônios. Aí as grávidas, né? E os maridos das grávidas também. Sabia que o marido da grávida fica grávido também, né? Quando a mulher, né? Então tem horas que influencia tudo, né? Então tem dias, irmãos, que você vai sentir tristeza. E quem diz que cristão não chora, está errado. Porque se cristão não chora, o meu Cristo chorou. Por que cristão não chora? Então vai ter dias de agonia, mas se Cristo vive em você, tudo faz sentido. Então agora vivo, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então seja o dia bom ou ruim, eu confio no Filho de Deus. Porque um dia eu depositei minha fé nele, e essa fé continua. Não foi só naquele momento, foi a fé contínua, a fé que permanece, a fé nos momentos bons e ruins. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A morte do crucificado com Cristo, irmãos, é a ideia da separação. A separação do poder dominante da velha natureza. Todos nós, quando cremos em Jesus como Salvador, nós mantemos a velha natureza, irmãos. Quem dera se parássemos de ser pecadores, né? Um dia nós vamos. Mas enquanto não chegarmos lá na glorificação, aqui nesse mundo é santificação. É momento de você crescer na fé, confessar pecados, deixar Deus te lapidar, se parecer com Jesus Cristo. Então, a morte da velha natureza é algo contínuo. Morreu na cruz, mas toda hora essa velha natureza quer surgir, e você mata essa velha natureza com o poder de Deus, com a palavra de Deus, na oração, na obediência, em submissão, com confissão a Deus. E Deus deixou tudo isso disponível por causa de Jesus Cristo. O mesmo sangue que te salvou é o sangue que te perdoa hoje e amanhã. 1 João 1,9, que não está na lista aí, mas se você sabe de cor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você é cristão, mas você reconhece que tem pecados ainda, que você peca, confessa. Ele perdoa, purifica, mas não anda inconfesso. Não deixa acumular, não deixa para a semana que vem. Confessa na hora que Deus te dá a convicção. Então, morra para o pecado. Paulo fala isso com firmeza, irmãos. Eu já estou crucificado com Cristo. E aquela pessoa que crê em Cristo como Salvador, ele participa espiritualmente com seu Senhor, na hora da dor e na hora da glória. E o velho homem quer sempre voltar, irmãos. O velho homem sempre volta. Eu não sei se eu já falei
se já foi 1.000 ou 2.000 vezes que eu falei, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Logicamente não falei, mas de um homem que ouviu um cristão novo convertido, indígena, descrever como que era a vida espiritual dele. Ele falou: eu sinto que tem 2 homens, 2 cachorros brigando dentro de mim, que era o velho e o novo homem, né? E aí o homem sabia do que ele se referia, que era a briga ali espiritual que temos todos os dias. Ele falou: e quem é que ganha desses cachorros? Ele falou: aquele que eu dou mais comida. Se o cristão que sabe que isso acontece, que o velho homem está tentando surgir, e ele não lê a Bíblia, não ora, não anda em submissão, anda com pecado inconfesso, e quer que o novo homem ganhe, isso é ingenuidade no mínimo. O cristão, irmãos, tem que saber que ele tem que ser crucificado. O homem velho deve ser crucificado todo dia, na cruz do Calvário. Alguém leia Romanos 12, versículo 2. Quem está com esse texto? Não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ordem é: não seja conformado, não deixe esse mundo conformar a sua mente. A maneira de você pensar, de você avaliar, de você determinar, de você decidir as coisas. Não deixe esse mundo determinar. Então, às vezes, as pessoas, para tomar uma decisão, eles perguntam para todo mundo, menos para Deus. Ou perguntam para Deus, mas lá no final da lista. Ah, Senhor, eu estou com uma enfermidade. Ah, Senhor, eu estou precisando de dinheiro. O que eu faço? Eu procuro no YouTube quais são os passos para a prosperidade. E o YouTube fica sendo guia, né? Ao invés de falar: Senhor, o que o Senhor me fala sobre isso? Uma decisão sobre o que fazer nessa hora. Amizades, área da saúde, área financeira, procurar um emprego, quais critérios. E aí vai. Busque a Deus primeiro. Então deixa Deus permear a vontade dele através da palavra revelada dele primeiro. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se Cristo vive em mim, a maneira de eu pensar tem que ser igual a de Jesus. E a palavra de Deus nos prepara para pensarmos igual a Jesus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Obrigado. Então, se você já tem Jesus como Salvador, você está em Cristo. As coisas velhas já passaram. Mas, pastor, por que é tão real? Parece que é tão forte. As minhas tendências, a maneira de eu pensar. Às vezes eu falo palavras. Eu sou boca suja. Eu era boca suja antes de aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, ainda saem aquelas palavras feias ainda. Não era para ter mudado isso? Irmãos, você se tornou um filho de Deus. Agora nós vamos falar como filho de Deus. E esse é um processo que precisa ser lapidado. Então você vai trocar o velho vocabulário, o velho homem, pelo novo vocabulário, influenciado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta até nisso. É óbvio que Deus quer que nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossa maneira de nos portar, de respondermos, de nos vestirmos, nossa maneira de reagirmos, tudo isso deve ser transformado por Deus. E Deus tem tudo aqui na Escritura que fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação, para que produza, para que transmita graça aos que a ouvem. Então, irmãos, a palavra de Deus deve ficar no lugar da maneira que as nossas palavras saíam. Então, se quando alguém te deixava nervoso, você xingava, se vingava e jogava praga, agora você vai fazer o quê? Senhor, obrigado, o Senhor sabe o que é melhor. Eu não queria isso. Se era a tua vontade, tira isso da minha vida, mas faça a tua vontade, não a minha. Dá para perceber como a Bíblia nos pauta em todas as áreas? E ao invés de você falar mal da pessoa, ora por ela. Quantas vezes eu fiquei irado, irmãos, até mesmo em nossa situação política, e eu tenho a minha postura, mas eu penso: será que eu já orei pela salvação daquelas pessoas? Deus pode salvá-las. Não é verdade, irmãos? Deus pode. E mais do que a minha vingança carnal, o poder de Deus pode transformar a vida de qualquer um. Transformou de Paulo.
um perseguidor para ser um proclamador? Estamos estudando uma carta que ele escreveu aqui. Deus pode, irmãos, mas vamos confiar. Então vamos, ao invés de falar, vamos falar palavras duras, vamos falar palavras que edificam, palavras que às vezes têm que ser ríspidas ou duras no sentido de apontar o pecado sem esconder, mas ao mesmo tempo vem com o bálsamo da graça de Deus em como solucionar aquilo. Então Deus nos ajuda, irmãos, a enterrarmos o velho homem, a morrermos para o pecado. E o versículo 21, a ideia de que a justiça pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, somente. Paulo diz aqui, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eram os Gálatas, irmãos, e não Paulo, que estava anulando a graça de Deus. Os Gálatas estavam sendo enganados pelos judaizantes. Paulo não estava anulando a graça de Deus, mas aqueles irmãos estavam sendo enganados, e os judaizantes estavam anulando, estavam jogando fora a graça de Deus quando eles falavam que as pessoas precisavam ser circuncidadas, precisavam obedecer à lei mosaica. Então Paulo falou, eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se vocês acham que é brincadeira o que vocês estão fazendo, basicamente parafraseando o que Paulo está dizendo aqui, vocês estão lidando com algo muito mais profundo do que vocês imaginam. Vocês estão anulando os benefícios da morte de Cristo. É como pegar aquela flor amassada no jardim que nós cantamos, que nos proporciona as bênçãos espirituais, e você pisar em cima e falar, não serve para nada. Puxa, que coisa dura, mas é exatamente isso que nós fazemos quando nós falamos que é preciso alguma coisa a mais, além do que Jesus já fez. Que o que Jesus já fez não basta, não é o suficiente. E Paulo falou, é o suficiente. Cristo, ponto final. Nada mais. Mas quando Cristo está na minha vida, coisas mudam. Eu morri com Cristo e eu vivo com Ele agora. E a maneira que eu ajo vai ser obediência. Dá para perceber a diferença, irmãos? Eu sou obediente não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Olha que diferença. E muitas pessoas querem obedecer para ser salvo, querem pôr a roupa tal, falar tal coisa, usar a Bíblia tal, quer fazer isso, cantar aquilo, quer usar certos jargões, porque aí se eu fizer isso, aí eu vou ser salvo. Está errado, irmãos. Você tem que se curvar diante da cruz. Senhor, me perdoa, não consigo me salvar. O que Jesus fez pagou tudo. Me perdoa e me salva. Eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para mim. E aí que você é salvo, agora você vai falar, Senhor, o que eu visto? O que eu falo? Como eu me comporto? Como que eu reajo? E o Cristo que vive em você vai te ajudar, na palavra de Deus, a ter as mesmas reações de Cristo. Cristo vive em mim. Você vai falar como Cristo, vai pensar como Cristo. E aí quando o velho homem quiser entrar ali em cena, você vai perceber, porque cheira mal. Você percebe que o negócio está ficando feio. Fala, opa, o velho homem está voltando aqui, está tentando ressuscitar, então pisa no pescoço dele. No poder de Deus. Senhor, viva através de mim. Que o Senhor seja visto através de mim. E é essa a ideia, irmãos, que eu queria passar para os irmãos. E a Epístola de Gálatas, nunca vai alisar o pecado e falar, vive do jeito que você quer, de jeito nenhum. Vai colocar o pecado no seu devido lugar. Vai colocar a santidade no seu devido lugar, que é depois da cruz, não antes. Vai colocar a vida do cristão no seu devido lugar, que é vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Então, finalizando aqui, proteja o Evangelho verdadeiro, proclame o Evangelho verdadeiro, salvação só pela graça em Jesus Cristo. Ele morreu pelos meus pecados e Ele ressuscitou, irmãos, Ele vivo está. E a santificação é no poder de Cristo. Ele vai te ajudar a vencer a carne. Se você tentar sozinho, sem a direção de Deus, a palavra de Deus, você não vai conseguir. Deus já deixou o manual para a gente aqui. Você consegue. No poder de Deus, Cristo em você vai agradar a Deus, vai cumprir o que a palavra de Deus requer. Em Cristo eu morri pelos meus pecados e eu vivo para Ele. Vivo para Ele. Falei de manhã
finalizando aqui, Deus é especialista em transformar pessoas, irmãos. Especialista. Paulo, um homem que matava cristãos, agora ele faz cristãos. Ele reproduz igrejas. Ele disse que ele olhava para as igrejas com dores de parto. De novo, ilustração de parto. Aqui vou parar de falar isso, né? Porque teve irmãs que estão no processo, outras que ganharam, né? A irmã Célia tem a filha que ganhou. Alegria demais ser vovó, né? E Paulo fala, eu sinto como dores de parto, que na hora dói, mas o prazer de ter um filho é maior do que qualquer coisa. Então Paulo sentia assim com as suas igrejas. Onde já se viu um homem que matava outros, agora ter prazer em dar vida para cristãos, né? Só Cristo faz isso. João, filho do trovão, um homem impulsivo, ele foi pregar num lugar, as pessoas não responderam, ele falou, Senhor, manda cair raio do céu. E Deus falou, não é assim não. Ele falou no final da vida dele, filhinhos, amados, vamos amar uns aos outros. Cristo faz isso, irmãos. Transforma pessoas de boca suja, de pregadores do Evangelho. Transforma pessoas iradas em pessoas perdoadoras. Transforma pessoas infiéis em pessoas fiéis. Transforma pessoas de tudo quanto é jeito que você imagina. Que o pecado, que reformatório humano não tem capacidade, Deus faz. Vamos confiar, vamos orar. Vamos recorrer a Ele em primeiro lugar. Não quer dizer que você não vai pedir ajuda em outras áreas que já estão disponíveis, mas corre a Deus primeiro. Primeiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa e maravilhosa, porque Cristo vive em nós. E se tem alguém que está aqui e não tem certeza de que Cristo vive nele ou nela, possa, arrependido dos pecados, chegar ao Senhor e falar, Senhor, me perdoe. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz pelos meus pecados. E só o que Ele fez por mim já basta. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Se tem alguém aqui que não fez isso, que agora faça assim como foi orado, Senhor. Esse é o nosso desejo e oração. E todos que já fizeram isso, que possa ter vitória nas lutas, ó Pai, na carne, vitórias nas tendências, nas influências que tiveram e têm. Que Cristo transforme, ó Pai, tudo, desde o pensamento até as decisões. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a caminharmos juntos, como esses galhos, ó Pai, unidos, um ajudando o outro, não um expulsando o outro, mas um segurando mais junto ainda, para juntos, ó Pai, refletirmos Jesus como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de orar ou conversar a respeito de alguma decisão depois do culto, vou estar disponível para você, com todo prazer.